importante, que é o poder de prever as coisas que vão acontecer. Você consegue visualizar algumas coisas e você consegue antecipar para que algumas coisas não aconteçam. Isso é nosso senso também de proteção. A gente se proteger. Você vai fazer compras para ter comida na sua casa, porque você se preocupa de que não falte comida no final de semana. Então você vai, com esse senso de prever que eu preciso ter abastecido a minha casa, eu vou comprar comida. Eu preciso também ter algumas roupas no meu guarda-roupa para algumas ocasiões. Então eu prevejo algumas coisas e faço isso. Eu prevejo também que eu preciso estudar, porque eu vou ter uma vida que vou desenvolver e eu preciso me concentrar em algumas coisas, estudar e fazer. E aí vai a vida. Porque você tem um dom de prever o futuro. Você não é um ser que só está vendo esse momento aqui. Você consegue ver o futuro. Então, por isso, você precisa se proteger e cuidar disso aí. Então, Deus deu esse dom para você, de você se preocupar, se ocupar um pouco com o futuro. Não está errado disso aí. Outra coisa também que você precisa, que a gente precisa quebrar nosso mito também, é que crente não pode ficar ansioso. É proibido ficar ansioso. Não é verdade também, né? Porque Jesus, ele ficou ansioso também. Então, o que eu quero dizer para você, assim, primeira coisa que você precisa fazer é parar de ficar ansioso por ficar ansioso. Porque isso só vai prejudicar você. Tá? Porque isso é assim, é como um abismo chama outro abismo. Meu Deus, eu não posso ficar ansioso. Eu tenho que ficar o tempo todo calmo. A gente passa períodos na vida em que a ansiedade nossa aumenta com um grau e tem períodos que a ansiedade baixa. Então, vamos lá. Ansiedade, ela sempre é má? Não. É necessária. Em muitas situações, a ansiedade é necessária na sua vida. Glória a Deus. Crente pode ficar ansioso? Pode. O que acontece é o seguinte, é que nossa ansiedade, ela às vezes tem situações que são benéficas e tem situações que ela começa a fugir do nosso controle. Você se preocupar com a comida que vai... Você precisa se preparar, tá ok. O problema é que às vezes a preocupação ultrapassa um senso comum e você começa a ficar escravizado com um futuro que ainda não aconteceu. E geralmente é um futuro muito trágico. É uma catástrofe, é como se o mundo fosse acabar. Então, a sua ansiedade ela começa a subir a um ponto que você fica tão ansioso de passar fome. Ou você começa a ficar com o seu grau de ansiedade, que é bom para você focar no estudo, e você começa agora a se preocupar. Meu Deus, se eu não estudar, o que vai acontecer? Eu acho que não vou passar. Se eu não passar nas provas, eu vou ser expulso da minha casa. Se eu for expulso da minha casa, não vou ter onde morar. Se eu não tiver onde morar, aí vai acontecer que eu vou ficar parado aí pela rua, vou passar fome, vão me matar, e aí acabou minha vida. Você começa a criar uma catástrofe e desenvolver uma coisa que nem é, mas você está ali acelerado e você começa a se perder dentro de uma floresta escura. E quanto mais você começa a se debater, mais complicado você fica sem rumo, sem saber quem você é, de onde você vai, para onde foi. E o susto começa a acontecer, o coração começa a palpitar, porque o que está acontecendo na sua mente, essa guerra invisível, começa a palpitar no seu coração. E daqui a pouco você está ansioso, não está conseguindo dormir, e a coisa fica batendo, e você começa a perder o controle. A ansiedade também, obrigado, ela também, a gente pode ver ela como uma bênção de Deus. Sabe por quê? Porque quando você começa a perceber a ansiedade batendo forte no seu coração, é um indício de que alguma coisa está errada dentro de você, que você precisa dar uma atenção para ela. Porque a gente vive num mundo muito ocupado. Todo mundo está muito ocupado de resolver coisas. E a gente tem pouco tempo para nós mesmos. Para a gente parar, para a gente cuidar da gente. Quem é mãe e quem é pai, na maioria das vezes, você passa o tempo todo cuidando do outro e esquece de você. É como você está num avião lá, você está botando máscara em todo mundo e esquece que você vai precisar de ar para respirar. Só que a gente só vai botar a máscara quando está já no fim. E aí, a ansiedade, ela está despertando a gente que a gente precisa dar uma atenção para nós mesmos. Que a gente precisa parar um tempo para considerar algumas coisas. Então você vê como a ansiedade, ela não é tão ruim, não. Às vezes a gente quer rir com a gente mesmo. Às vezes, a gente que fica aperreando a gente mesmo. Sabia? Às vezes a gente fica fazendo um trabalho de Satanás.
do cão, que ele fica às vezes até tirando férias, assim, não, eu estou muito tranquilo, porque a pessoa está se debatendo aí, ela está tão ansiosa, que eu não preciso nem fazer nenhum trabalho, deixa ela mesmo se fazer aí, porque ela está fazendo o trabalho dela. Está fazendo até meu trabalho, deixa eu descansar um pouquinho, tirar de férias, porque você fica tão preocupado e tão ansioso, tão se debatendo, que você se perde no meio do caminho. E aí a gente precisa considerar que esse é trabalho do cão, não é trabalho da gente não. É mais ou menos como se a gente estivesse no engarrafamento. Você está no engarrafamento, o que é que você pode fazer na hora dessa? Não, porque esse carro aqui está na frente, porque esse carro aqui não sai do lugar, e porque esse não sabe dirigir direito, e você fica se debatendo, e fica ali, agoniando. O que é que você consegue fazer? Você está tomando o lugar do diabo, não está? Não tá. Você está sendo mais, parece que é um trabalhador dele, se debatendo com você mesmo. Então a gente começa a se debater com coisas que a gente não tem controle. Sem dúvida, existe a lei da responsabilidade. Você é responsável como você reage dentro das situações. Você não é responsável pelas situações. Eu não é. Eu não sou responsável pelo engarrafamento. Tudo bem, eu poderia ter saído um pouco mais cedo para evitar engarrafamento, mas aconteceu. Eu não sou responsável por isso aí. Agora, eu sou responsável como eu reajo diante disso. O quanto eu me acalmo, o quanto eu percebo, ok, tá bom, vou aproveitar esse tempo aqui para fazer outra coisa. Porque já que eu não consigo abrir o mar vermelho dos carros, eu vou aproveitar para descansar. Estou aqui no carro, vou respirar, vou descansar. Então você começa a perceber assim que a ansiedade, ela sinaliza que alguma coisa está errada conosco. A ansiedade ajuda no foco e ajuda na concentração. E também que você, às vezes, é meio que auxiliado de Satanás. Você fica se debatendo e criando e aumentando a sua ansiedade. E você precisa ficar atento disso. Porque a gente é filho de Deus, a gente não é amigo do cão, não. Não é verdade? Então, assim, vamos acordar para a gente ficar ciente disso aí. Aí a gente vai ver na Bíblia, né, alguns exemplos. Jesus, ele ficou ansioso. Você sabia que Jesus ficou ansioso? Porque a gente acha que Jesus nunca ficaria ansioso. Pois tem lá em Marcos, capítulo 13, acho que é isso, Marcos 13. Sabe o que diz lá? É 13 ou 14, vamos lá. 14, versículo... A partir do 33 fala assim: e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se de quê? Tomado de pavor e de angústia. Repita comigo: tomado de pavor e de angústia. Não vi não. Tomado de pavor e angústia. Quem foi que ficou tomado de pavor e angústia? Jesus. Você às vezes não é tomado de pavor e de angústia, começa a tomar conta de você, que você fica perdido, você fica sem controle, sem saber o que você está pensando ou fazendo. Jesus também foi tomado disso. E aí, Jesus fez uma coisa que a gente precisa fazer também. Ele parou, procurou um lugar silencioso e foi abrir o coração dele para alguém que pode ouvir. O que acontece é que às vezes a gente não usa essa alternativa de parar, procurar um lugar silencioso e falar com aquele que pode nos ouvir. E aí Jesus falou do que estava no coração dele. Apresentou o que estava no coração dele. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Há uma angústia dentro de mim, há uma dor, se possível, passa de mim. Mas seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus sabia, tinha uma angústia, mas ele confiava também em Deus. Ou seja, nós temos as nossas angústias, a gente tem as nossas preocupações, a gente tem as nossas inquietações, mas por outro lado também a gente confia em Deus. Quando esse versículo ali de Filipenses fala assim de não andeis ansiosos por coisa alguma, não pense que é tipo assim. Alguns lêem esse versículo e pensam assim: Deus está me proibindo de andar ansioso. Não é isso não. Sabe o que Deus está dizendo assim? Meu filho, eu me preocupo com a sua saúde mental.
Eu me preocupo como você está. Eu estou dizendo para você, quando você estiver ansioso, não fique não. Você, pela sua oração e pela sua súplica, ore, entregue a mim. Porque eu me preocupo com o seu bem-estar. Eu não quero que você fique perdido nesse pavor e nessa angústia. Eu me importo com você. É isso que Deus diz para você. Da sua angústia, você falar para Ele. Só que assim, uma coisa que eu percebo, e que você vai concordar comigo, é que às vezes a gente chega diante de Deus sem saber o que a gente vai pedir. A gente chega assim, Senhor, tira tudo o que não te agrada em mim. Cuidado que Jesus pode fazer você desaparecer. Você precisa ser assim. Se você vai para um médico, cheguei no médico, e aí, meu filho, o que é que você precisa? Tá doendo tudo. Não presta nada em mim. Vai lhe ajudar? Você precisa ser específico, dizer onde é que está. Quando você vai diante de Deus, você vai sendo específico o que é que está acontecendo. A gente precisa ser sério com a nossa oração, gente. Não é aquela oração assim, Senhor, abençoa meu dia. Senhor, abençoa isso. Senhor, faz isso. Conversar com um amigo é a gente descrever algumas situações nossas. E aí, sabe o que você precisa fazer? Sério mesmo? Uma listazinha. Tem um cadernozinho onde você anota suas coisas. Onde você faz download das suas ideias. Porque às vezes a nossa cabeça está tudo tão perdido, tão pulverizado, a gente não sabe para onde está indo. A gente só quer se livrar da dor. A gente só quer se livrar do sentimento. Mas a gente não sabe direito o que é. E a ansiedade. Veja que coisa boa. Vou defender a ansiedade. Ela pode te ajudar a descobrir coisas mais profundas no teu coração. Porque nessa hora de agonia, se você parar e começar a escrever, eu estou me sentindo assim, assim, assim. Daqui a pouco, você vai perceber que você está se sentindo assim por coisas que você nem imaginava. Porque o teu subconsciente está estourando de agonia, te deixando perdido. E quando você começa a escrever, trazer o download, a coisa começa a ficar mais clara. Porque você começa a perceber que o teu problema é mais profundo. O que você está sentindo, o que o teu corpo está reclamando, é apenas as folhas de uma árvore. Porque a tua situação é mais profunda, são raízes que você ignorou por muito tempo. Então, a ansiedade, ela é um mecanismo que o organismo da gente desperta para mexer com a gente, para dizer assim, eu não estou bem, dê atenção para mim. Se a coisa estiver muito, muito complicada, procure uma pessoa para você conversar. Procure pessoas que possam te ajudar. Ou seja, se você percebe que você está bem desestruturado, isso é uma grande oportunidade que Deus está te dando para fazer uma transformação na tua vida. Sério mesmo. A gente quer se livrar da dor. A gente quer se livrar da ansiedade. Eu não quero ficar ansioso, quero ser uma pessoa zen o tempo todo. E aí, só que há preocupação, há coisas dentro da gente que precisam vir à tona. E o nosso subconsciente traz à tona com toda a força. Então, se você está passando períodos assim, aproveita esse vendaval que está acontecendo na tua vida. Porque Deus está querendo mexer nas folhas para ir mais profundo na tua vida, nas raízes, para descobrir coisas, para trazer coisas e para te ajudar a crescer na vida e ser transformado. Sério mesmo. Então você precisa acalmar a você mesmo. E dizer assim, vai passar. Eu vou, junto com outras pessoas, crescer. Eu vou, junto com Deus, crescer. Eu vou me aquietar na presença de Deus. Eu vou, por meio da oração e da súplica, dar louvor a Deus e ações de graças. Você sabia que agradecer a Deus e a louvar é uma cura para a sua alma? Sério. E não importa a situação, pode ser a mais trágica que for. Comece a louvar o Senhor. Comece a louvar e a agradecer. Sabe por quê? Não é que o louvor e a gratidão ela vai ignorar a sua dor, não. Não é isso, não. Não é isso que eu estou ensinando, não. Eu estou ensinando a você a ativar um oásis que tem no meio do teu deserto que você não está vendo. Porque quando a gente começa a louvar a Deus, o problema permanece, a dor permanece. Mas um oásis começa a sair ali, começa a fluir. A gente começa a sentir como fosse um rio dos céus passando. Como o rio que vem dos céus. Davi, lá em Salmos 42, isso não é descoberto agora não, minha gente. Isso aqui que eu estou falando é
é coisa antiga, tá? Isso é coisa antiga, assim, já 200 anos atrás. Só que assim, a gente não desfruta disso. Só achar aqui, tá? Aqui, ó. Deus é o nosso 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne. Ó, a terra está se transtornando. E os montes se abalem nos seus mares. Ou seja, está passando uma situação que os montes estão se abalando ali. As coisas mais firmes estão abaladas. Aí mais. E ainda que as águas tumultuem e espumejem. Na sua fúria os montes estremeçam. Ou seja, está tudo mexendo ali, está tudo se acabando. Parece o barco onde estavam os discípulos de Jesus. Lembra da tempestade, que Jesus estava na tempestade lá, Jesus dormindo, e os discípulos tudo apavorados. Então, a cena é isso aí. O 2 e o 3 é esse barulho. A terra tremendo, os montes caindo, os rios ali, aquelas ondas lá. Aí o 4. Veja o versículo 4 que fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, você louvar a Deus, agradecer a Deus é como isso, tá? Esse tumulto todo no deserto e o oásis começa a fluir e a aparecer. Louve a Deus. Agradeça a Deus. A ansiedade, os pensamentos ansiosos, é um gatilho que você pode usar a seu favor para lembrar você: eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Tem uma coisa assim que... Sabe o que a ansiedade faz? Quando a gente se perde e a gente se entrega para ela completamente, que o pensamento ansioso, ele captura a gente do presente, coloca você para um futuro catastrófico, está acabando, que você está morrendo, que tudo mais não presta, acabou-se tudo, e captura você para você viver preso naquele futuro. Diferente da depressão. Depressão, ela prende você lá no passado. A ansiedade, ela coloca você lá no futuro trágico, do mundo está se acabando, que ninguém quer saber de mim, eu estou sozinho, e desmoronou tudo. E vai a coisa ficar pior, mais ainda. Só está começando. E você fica aprisionado. E você deixa de desfrutar o presente, que é um presente de Deus. Aí, isso me faz lembrar a grande pergunta, e a primeira pergunta, depois que Adão e Eva se afastaram de Deus. Sabe qual foi a primeira pergunta que Deus fez quando encontrou eles? Falou assim: onde você está? Essa pergunta, ela é muito vital para a gente hoje. Veja se não é. Onde você está? Porque a gente está tão preso no futuro que a gente esquece de desfrutar onde nós estamos agora. Porque a gente está sempre assim: eu quero, meu sonho é ter, diga aí um sonho, a casa própria. Pronto, quando você chega na sua casa própria, mas essa casa aqui não está bom, quero agora viajar. Aí quando você viaja, está viajando, eu quero voltar para casa. Você, sem perceber, às vezes você não desfruta o que você está vivendo agora. A gente está sempre para o amanhã, para o futuro. Aí Deus pergunta: onde você está? Essa pergunta é muito importante a gente fazer várias vezes. Tá? Por exemplo, você está preso no trânsito. Se pergunte lá: por que o carro está na frente? Onde é que eu estou? Peraí. Eu estou aqui dentro de um carro. O carro tem combustível, tem, engraçado, está pouquinho, mas tem. Estou seguro. Estou respirando. Já faz diferença. Então, ele perguntou a Adão: Adão, onde você está? E Adão, então, não era só questão física, né? Não é questão apenas geográfica. Mas Adão percebeu: eu pequei, eu fiz uma coisa errada, eu estou me sentindo com medo e eu estou me escondendo. Trazer a consciência disso já é grande coisa. Porque às vezes a gente está sofrendo e a gente não sabe às vezes porque a gente está sofrendo, o que é que a gente está sentindo mesmo.
Quando a gente pergunta assim, onde é que eu estou? Isso traz uma centralidade para perceber assim, eu estou sentindo isso, isso, isso. E isso pode me levar a compreender de onde vem esse sentimento que eu estou sentindo hoje. E eu ir mais profundo, não ficar apenas nas folhas da árvore, mas ir para a raiz dela, do problema, me ajuda a um passo à frente para trabalhar diante de Deus essa raiz mais profunda. Isso me dá um passo a mais para haver uma cura e haver uma transformação por meio de Deus. Eu queria fazer um exercício com vocês sobre isso agora. Estão dispostos? Amém? Ok. Então vamos lá. Quero que você feche seus olhos agora. Pode fechar seus olhos, você está num lugar seguro. Respire fundo. E a pergunta que eu vou fazer é, se eu perguntar para você agora, onde eu estou? Fisicamente, o que é que você consegue visualizar? O que é que você consegue ouvir agora? O que é que você pode tocar agora? Mentalmente, no que é que você está pensando agora? Espiritualmente, como está a sua fé? Como está o seu coração diante de Deus? Vá abrindo seus olhos e agradeça pelo presente onde você está agora. Agradeça a Deus pelas pessoas que estão pertinho de você agora. Agradeça por esse presente agora. Você está aqui, na igreja, ouvindo uma palavra. Amanhã a gente não sabe, mas a gente sabe agora. Vamos viver esse momento agora, de gratidão. Seja grato a Deus pelo agora. Comece a viver o aqui e o agora. Isso vai lhe libertar dessa tão ansiedade. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos revisar o que a gente conversou agora pela manhã, né? Então, a ansiedade, ela pode ser, tem seu aspecto positivo, ela ajuda a gente a se concentrar em algumas coisas e ajuda a ter foco. A ansiedade também, ela serve também para dar alerta para a gente. Alguma coisa está errada em mim, eu preciso dar atenção. Se a ansiedade está num grau muito elevado, que eu estou perdendo controle de muita coisa, então eu preciso, sinceramente, dar uma parada e dar uma atenção a mim. Eu preciso de buscar ajuda. Buscar ajuda e eu ficar super, hiper ansioso, isso não significa fraqueza. Mas significa que seu corpo está muito esperto e está dizendo para você, ó, dá uma atenção. Você precisa dar uma atenção para isso. E aí, algumas coisas que a gente viu também que Cristo, ele, quando estava ansioso, foi tomado por ansiedade, ele sabia o que estava passando no coração dele, procurou um lugar silencioso e foi diante de Deus. E confiou que havia um Deus que cuidava dele, porque Deus de fato se preocupa com cada um de nós. Uma outra coisa também que acontece na ansiedade, que Paulo falou para Timóteo, diante da situação que estava na igreja lá, muito complicada, a ponto de ele ter gastrite e tantas outras coisas que estavam afetando ele, Paulo falou para ele assim, Timóteo, lembra de despertar o dom que tem dentro de você. Que a gente até colocou a mão sobre você. Lembra que Deus deu para você, não foi um espírito de medo não, para viver apavorado não. Mas Deus deu, sabe por que deu para você? Um espírito de poder. Um espírito de amor e de domínio próprio. Desperta isso, não te entrega. Sabe por que acontece? É que a ansiedade, ela leva a gente para esse lugar escuro, para essa floresta escura, e a gente fica perdido, esquece quem nós somos. A gente perde a nossa identidade e a gente abafa e esquece de despertar o dom que Deus colocou em nós. Saber quem você é muito importante. Sabe? Porque a ansiedade, ela faz você ver que você não é nada, que não vai prestar nada, que tudo vai se acabar, que o mundo se acabou, que você se acabou, que você não... Você desaparece no meio da ansiedade. E lembrar quem você é muito importante. Quem você é? O tripé do ser, né? Ser, ter e posso. Em Deus.
Não é baseado em nós. Né? A gente falou, eu não estou falando aqui na questão de, assim, se autoajudar. Porque nessa guerra a gente não consegue se autoajudar. É uma ajuda que tem que vir de Deus nos ajudando. É diferente. A autoajuda é você mesmo, eu posso resolver minha situação. Não é sobre isso, porque a gente não consegue. A gente precisa de Deus sendo o nosso socorro, sendo nossa rocha, sendo nossa esperança. Então você construir o seu eu baseado em Deus. Quem você é? Eu sei quem eu sou. Você, por acaso, deixa eu perguntar, você tem sua listazinha? Quem você é? Porque tem hora, não sei na sua vida, mas na minha, que às vezes assim, as ideias estão tudo perdidas, eu não consigo, meio perdido. E aí eu tenho meu cadernozinho de anotação, peraí, eu sei quem eu sou. Eu sou amado de Deus, eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus, eu sou mais que vencedor. O que é que eu posso? Eu posso todas as coisas de Cristo Jesus. Eu posso amar, eu posso até perdoar quem me ofende. Eu posso ser feliz, eu posso ser abençoado. E assim, na briga séria, nessa briga invisível, aí eu trago para a luz. E eu trago em voz alta. Porque o que acontece é que nessa briga invisível, a gente fica às vezes caladinho ali, tentando lutar mente com mente. E a gente perde. Trazer para a luz e trazer para o ao vivo, fazer o download, trazer assim, você falar. Não fala na frente de todo mundo, senão vou dizer que você está doido, né? Mas assim, falar com propósito, assim, para trazer a consciência, faz diferença. Você começa a ganhar nessa guerra. Dizendo quem você é. Eu posso. Posso ser feliz sim, posso ser abençoado sim. E o que é que eu tenho? Eu tenho Deus comigo. Eu tenho família. Porque esses dias tem vindo assim, pensamento na minha cabeça, até Lívia falou, né? Meio que assim, eu acho que eu estou sozinho. Peraí, não. Porque assim, o tempo todo fica assim coisa na cabeça. Não, eu tenho. Eu tenho família, tenho irmãos, tenho amigos, tenho pessoas que eu converso, tenho. Então, assim, você precisa ter a sua listazinha de coisas para você se defender. Você precisa usar armas espirituais para vencer nessa guerra. Sabe por quê? Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 22, fala assim, que o homem sábio, ele destrói a cidade, mas também destrói os muros. O que é isso? Você, às vezes, consegue vencer algumas coisas, mas você deixa os muros lá, que são muito grandes. Você deixa certas coisas que prende você dentro do seu pensamento. E você precisa de armas poderosas de Deus para destruir essas fortalezas. Como Paulo fala no capítulo 10, versículo 5 de 2 Coríntios. Né, que nossas armas elas precisam ser poderosas em Deus para destruir as fortalezas e levar todos os nossos pensamentos cativos a Cristo Jesus. Então, além de destruir a cidade, você precisa fazer um trabalho para destruir as fortalezas que são mais fortes do que, às vezes, certos pensamentos que a gente identifica. Porque os pensamentos que a gente identifica, a gente consegue, às vezes, ganhar algumas vitórias, é como as folhas de uma árvore. Você precisa ir mais profundo para identificar certas coisas que estão mais enraizadas dentro de você. Que não está tão claro para a gente, mas que está meio que no subconsciente da gente que precisa, em algum momento, vir para fora. Dá trabalho. É trabalhoso. Mas olhe que isso vai ajudando você a se libertar para viver o que Deus chamou para você viver. Deixa eu falar de outra coisinha. Tá? Sobre essa questão de acalmar os pensamentos. Eu tenho várias coisas que eu vou escrevendo. Próxima semana eu vou falar de outras coisinhas também que eu faço. Isso vai ajudando você a achar ferramentas e meios para você, junto com Deus, vencer essa guerra invisível. Vencendo, porque a gente não consegue vencer de uma vez. E nem vai vencer. É vencendo, é todo dia vencendo. É todo dia acalmando esses pensamentos ansiosos. Acalmando esse dragão, botando ele para dormir. Aqui eu tenho isso aqui que eu fiz. Realinhando meus pensamentos. Tá? Vou mostrar para vocês. Aí, de manhã, geralmente eu já acordo, porque assim, quando a gente acorda, você pode ter dormido bem, mas no outro dia, às vezes, você acorda pensando que você está tudo troncho, os pensamentos, você às vezes não quer nem sair da cama, porque está com medo por causa de coisa para resolver e vem a tempestade e várias coisas. Então, assim, é meio que pego meus pensamentos, eu já sei que o padrão é assim, então eu já vou conversando com ele. Então eu já acordo dizendo assim, ó, acordei para viver esse dia abençoado. Terei pensamentos saudáveis. Ruminarei aquilo que me traz esperança. Amo a Deus acima de tudo e de todos. Amo minha esposa Lívia. Amo minha filha Esther. E terei um dia de paz com todos os que estão próximos de mim. Então eu já saio de casa decidido isso. Não vou brigar com ninguém, eu vou sair com paz. Porque às vezes a gente acorda de manhã já pensando em brigar. É ou não é? A mente da gente já acorda disparada. Já acorda, meu Deus, hoje o dia vai ser terrível.
Não, peraí, meu dia vai ser abençoado. Vou ruminar aquilo que me traz esperança. Eu sou filho de Deus, eu amo a Deus, eu sei quem eu amo. Então, assim, é meio que você alinhar os seus pensamentos. É você nessa guerra invisível, mas é real, irmãos. É uma guerra real que a gente tem. E você precisa segurar. Você precisa se levantar nessa guerra. Não pense que simplesmente assim, não quero pensar, não quero ficar ansioso. Que não vai ficar, que você vai deixar de ficar ansioso. Não vou pensar coisa negativa. Você pensa. Então você precisa se levantar nessa guerra e decidir, não, em nome de Jesus, Deus está comigo e eu vou andar como filho de Deus. Eu não sou mais filho do cão, não. Eu não sou auxiliar também do cão, não. Para ficar auxiliando ele, não. Essa briga. Sou filho de Deus, vou andar como filho de Deus. E você se levanta. Aí, tem outras coisinhas mais aqui, que isso aqui eu levo, e aí está no meu trabalho, e eu vou vendo vários cartõezinhos assim, isso aqui já fiz, isso aqui eu vou fazer, isso aqui e tal. Aí qual é o próximo? Comida de verdade. Como eu cuido de mim, eu quero comer bem, porque eu quero viver longos anos, não quero ficar doente. Então eu vou evitar certos tipos de comida para comer bem, então para me lembrar. Então às vezes lá no trabalho tem a hora do lanche, cada um leva uma coisa, tal, e tem certas coisas assim que são gostosas, mas eu sei que já vou fazer 50 anos, eu quero estar bem, né? Aí eu falei, não, isso aqui não vou comer, já me lembra, comida de verdade. Aí próximo cartãozinho tá lá, dormir. Aí dormir, tá aqui assim, a preparação para dormir começa pela manhã. Ou seja, para eu dormir bem à noite, eu já tenho que estar com pensamentos saudáveis, já fazendo isso e aquilo. Porque se eu passo o dia todo agitado, brigando com os céus e a terra, você acha que eu vou conseguir dormir de noite? Vou conseguir botar minha cabeça no... Então eu preciso começar de manhã cedo, já minha rotina para dormir bem à noite. Aí também aqui, se eu não dormir, já estou preparado. É um tempo extra que eu ganhei para ler, para escrever ou para planejar. Então já tem um caderninho lá que às vezes... E sério, porque às vezes a gente não acorda de madrugada com sono, e você não fica, eu tenho que dormir, oh Deus, eu tenho que amanhã acordar, e você fica brigando ali na cama, ou seja, você fica ativando ainda mais a ansiedade. Então, para acalmar a minha ansiedade, eu vou lá pro meu sofazinho, acendo a luz lá, começo a escrever. Eu estou escutando o barulho do carro agora, eu estou aqui sentado aqui, eu estou isso aqui. Sério, começo a descrever onde é que eu estou. Aí, às vezes, surgem ideias de planejamento, de coisa. Às vezes, o que é que eu vou resolver amanhã? Então, assim, em vez de ficar na minha mente bagunçando, eu faço download para ficar mais claro. Vou adiantar. Aí tem outra coisa que eu boto aqui, exercício. Vamos fazer exercício, Rogério? Acorda aí e fazer exercício, né? Tempo para pensar. Aí propósito também aqui, relaxar, fechar os olhos, rir um pouquinho, pelo menos 5 segundos, fazer isso aqui. Então vocês estão... Só isso já relaxa a mente da gente. São coisas que Deus deu para a gente fazer, minha gente. Sério. Aí outra coisa, fortalecer o cérebro. Eu preciso aprender e me desenvolver intencionalmente. Vou fazer uma coisinha, vou aprender alguma coisinha nova, alguma coisa diferente. Para ativar a mente, né? Aí tem isso aqui, que é o neurociclo. O que é isso? Isso aí, agora isso aqui é mais trabalho, tá? Isso aqui é mais trabalho. Mais ou menos assim, 21 com 42 dias. O que é isso? 21 dias, eu pego um pensamento dessezinho que eu escrevi e eu começo todo dia em cima dele, trabalhando. Isso aqui está me incomodando, isso aqui está me incomodando. E por que está me incomodando? E eu vou trabalhando nele para sair da folha, para até chegar na raiz e descobrir de onde está vindo esse pensamento que está me incomodando ali, que vem e que não é meu, esse aqui é do cão. Que fica colocando na minha cabeça, querendo que eu acredite que eu sou aquilo ali. E eu não sou. E aí eu vou ali trabalhando até achar. Para enfraquecer esse pensamento. 21 dias. Depois, passo 42 dias trabalhando outras coisas para fortalecer quem realmente eu sou. O contrário daquele pensamento que está na minha cabeça. Isso é libertador. Isso aqui é baseado em pesquisa, tá? Depois, se você quiser saber mais sobre isso aí, não é minha pesquisa, de uma neurocientista, uma doutora, tem vários livros publicados sobre isso aí, e de fato é um trabalho assim, que você vai dissecando aquele pensamento, mas vai trazendo para você uma grande liberdade. Inclusive ela é evangélica, é cristã. Então assim, para nós que somos crentes, ela ainda trabalha mais a questão da espiritualidade junto com isso aí. E aí, diante desse neurociclo que eu faço, né, dali, cada dia ali tem uma tomada de atitude. E aí,
ruminar essa atitude que eu tomei. O que é que eu vou fazer? Que geralmente nesses textozinhos que eu boto para vocês todo dia, tem ali uma ação para você fazer. Uma tomada de atitude. É mais ou menos isso aí. Você pega aquela tomada de atitude e todo dia você, 7 vezes no dia, lembra, peraí, eu vou viver em paz hoje. Eu não vou ser encrenqueiro, eu vou ser alguém da paz. Eu vou estar em paz com todo mundo, vou estar em paz com todo mundo. Isso vai mudando quem você é. Isso ajuda a ter uma transformação eficaz e acalmar e aquietar seus pensamentos. Então, irmãos, queridos, finalizando esse momento nosso agora. Todos nós temos pensamentos ansiosos. Não é pecado você ficar ansioso. A ansiedade, até mesmo, ela é um bem que Deus deu para você por vários benefícios. Abraça a sua ansiedade, reconhecendo que ela está sinalizando para você alguma coisa precisa ser dada atenção. Alguma coisa precisa mudar em mim para melhor. Se eu estou ansioso, isso está dizendo para mim que os meus pensamentos eles não estão adequadamente equilibrados. Isso não é para me deixar desesperado, mas pelo contrário, isso me dá uma oportunidade de eu poder trabalhar neles para achando o equilíbrio. Sabendo que todas as pessoas ficam ansiosas, a ansiedade ela não vai desaparecer de mim, mas elas podem ser minimizadas o efeito dela. Eu posso acalmar o efeito dela. E eu posso achar em Deus, que se preocupa comigo, a paz que sobrepassa todo entendimento. À medida que eu tomo consciência disso, à medida que eu apresento a Deus também por meio da oração, à medida que eu paro, dou atenção, escrevo, considero, olho para o que eu estou sentindo e trago para dentro de Deus. Ou até mesmo procuro pessoas e irmãos para conversar sobre. Não ter vergonha de trazer à luz o que todo mundo sente, mas tem vergonha de falar sobre nossos medos, as nossas ansiedades. E também ter a consciência, onde é que eu estou? Aproveitar para desfrutar o presente que Deus deu para cada um de nós, que é o nosso presente. Às vezes a gente está tão preocupado com o futuro que a gente deixa de aproveitar a companhia das pessoas que estão perto de nós. Os nossos familiares, os amigos, a igreja onde a gente está. Desfrutar um café da manhã, um almoço que a gente vai ter aí, porque a gente está preocupado no que pode acontecer de pior. Vamos parar. Vamos desfrutar dos presentes que Deus deu para cada um de nós nesse momento. Que Deus abençoe você. Deus cuide de você e apresente as suas dores para Deus. Amém. Nesse momento agora, tem um momento muito importante, que vocês vão receber agora as folhinhas para vocês fazerem grupos de 2 ou 3 pessoas para compartilhar sobre esse tema. Tá bom? Amém.